Aparece gravando aí para vocês, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Frederico, eu sou evangélico, sou cristão, né? Sou da Igreja Bola de Neve em Fazenda Rio Grande, eu moro nessa cidade. E, de repente, como um foi chegando através de outras pessoas por indicação, às vezes viu alguma publicação no Instagram lá, e de repente você não é cristão, meu foco aqui é o Excel, mas eu quero começar essa aula agradecendo a Deus por vocês, tantas pessoas que eu não conheço estão aqui, e orar por essa aula para que vocês adquiram esse conhecimento, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Nós estamos em 16 pessoas, eu sei que esse grupo ainda vai aumentar, pessoas vão adquirir esse conhecimento, Deus, me dá capacitação, Deus, eu sei que sem ti eu não sou nada, que eu possa transmitir esse conhecimento, ó Pai, de forma coerente para as pessoas, que as pessoas tenham entendimento, Deus, que elas consigam absorver o máximo de conteúdo possível, essas aulas também ficarão gravadas para que elas possam reassistir, aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje também, eles possam estar assistindo essas aulas, Deus, eu peço que o Senhor venha abrir a mente deles, Pai, assim como diz lá em Romanos 12:2, que a gente possa renovar a nossa mente, Deus, que a gente possa aprender novos conteúdos para que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Então vamos lá, vocês vão ouvir bastante jargão cristão aí e faz parte da minha vida. Então, é isso aí. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vamos começar a aula, tá bom? Então, vocês estão se vendo aí. Vamos pegar aqui o Excel. Eu acho que eu vou pegar um outro monitor ali, galera. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, que acho que vai ficar mais fácil para eu ver vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu consigo ler a dúvida e também mostrar o Excel. Só um minutinho. Vai aparecer sua tela ou você também? Tá aparecendo eu também. Achei. Pessoal, só vou configurar aqui meu outro monitor e daí a gente já volta. Desculpa aí. Primeira vez que eu estou fazendo isso, a gente vai aprendendo com os erros e acertos. Na próxima, a gente já vai ser mais objetivo, tá bom?
Ximene, sou sim da igreja do pastor Fabinho. Acho que agora foi. Todos conseguem ver a tela? Acho que já vai aparecer aí. Sim, dá para ver sim. Legal. Então tá bom, vamos lá. Agora eu consigo ler aqui as mensagens que vocês forem mandando. Caso vocês tenham alguma dúvida enquanto eu for falando, aí vocês podem mandar mensagem que assim que eu conseguir ler elas, se eu olhar aqui pro lado, quer dizer que eu tô vendo vocês. Minha esposa colocou uma iluminação que agora eu não sei nem como que tá minha cara aí. Acho que... Parece que ela ligou o sol na minha cara aqui. Mas obrigado, amor, por... Não, tá bom assim. A gente, homem, não se preocupa muito com essas coisas, e vem a esposa e dá aquele tratamento na gente. Vamos lá, então, falar de Excel, que é o mais importante aqui nesse momento. Deixa eu pegar minha pauta. Então, vamos começar lá pelo menu arquivo. Então, ao abrir o Excel aqui, caso você não tenha Excel instalado, você precisa adquirir ele na Microsoft, né? Tem, se não me engano, um valor lá de 25 ou 25,90 por mês. Ou se você trabalha numa empresa, você pode treinar o Excel lá na empresa em que você trabalha, para você poder ir tirando suas dúvidas do que foi ensinado aqui hoje. A gente vai começar pelo menu arquivo. Então, como eu comentei, né? Essa aula é bem introdutória, a gente vai ver principalmente as partes de menu e as fórmulas bem básicas, e a gente, ao decorrer das próximas aulas, a gente vai avançando com o conhecimento, tá bom? Então, aqui, arquivo. Você pode começar um novo Excel, uma nova planilha, né? Normalmente, aqui eu escolho a planilha em branco, que é a mesma página que vocês estão vendo aqui. Ou também, você já pode pegar algumas pré-definições que o Excel dá de sugestão. Então, às vezes você quer começar alguma coisa, que já tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, a agenda de aluno, balanço, calendário. Então, já tem algumas coisas prontas, até formatado. Fica mais fácil para você que, de repente, não tem nenhum conhecimento, já começar com algo já meio que pronto. Mas como a gente quer aprender Excel, vamos lá no basicão, que é esse aqui. Então, abrimos aqui. Próxima parte do menu arquivo, você pode abrir algum arquivo recente. Então, é só eu clicar aqui. Eu posso ir em recentes, eu posso procurar aqui nessa pastinha, ele vai procurar dentro do seu computador. Então, você às vezes guardou lá em meus documentos, área de trabalho, e você vai localizar. No OneDrive, se você tiver o OneDrive e tiver compartilhado lá, você pode procurar aqui, eu não uso ele. E esse adicionar um local é caso você queira procurar em algum outro OneDrive que não seja o seu, você pode conectar esse local. Então, isso que raramente você vai usar. Normalmente, ou vai estar no seu computador, ou no pendrive, alguma coisa assim, ou no seu OneDrive. Esses são os principais, né? E este PC é a mesma coisa do procurar aqui. Ele vai dar aqui os documentos, você pode ir voltando aqui e ver. Isso aqui eu prefiro vir por aqui, que você já consegue clicar aqui no menu ou procurar aqui do lado mais rápido o seu arquivo, até se tiver tiver um pendrive conectado aqui, ele vai aparecer aqui. Então, eu não uso muito este PC, eu uso em procurar, que para mim vai mais rápido, tá bom? Salvar, você pode salvar o arquivo caso ele ainda não esteja salvo em nenhum lugar, por exemplo, aqui está como pasta 2, eu não salvei ele em lugar nenhum. Então, eu posso selecionar em qual pasta que eu quero salvar. E salvar como?
quando você já tem esse arquivo salvo no seu computador e você quer criar uma cópia dele com outro nome. Então, o salvar, se você já tiver ele salvo no seu computador, ele vai salvar em cima do seu arquivo mesmo, para você não perder as suas informações. E salvar como, você vai poder criar um outro nome para esse arquivo e você vai ter a cópia antiga, com o nome original, e a nova que você está fazendo. Aí imprimir, aqui a gente não tem nada para imprimir, deixa eu só digitar alguma coisa aqui. Eu dei um ESC para voltar na página, na planilha aqui, né? Então, eu coloquei teste aqui embaixo só para ele gerar algum conteúdo. Se vocês perceberem, depois que eu cliquei em teste, apareceu esse pontilhado aqui, porque a gente estava agora há pouco lá em imprimir. Então, ele mostra aqui nesse pontilhado qual que é o limite da página. Aqui tem pontilhado, então a página vai até aqui, e a página começa daqui a próxima página e vai até o T aqui, que tem outro pontilhado aqui. Não sei se vocês conseguem ver isso. Agora, se eu for aqui imprimir, ele vai me dar aqui as opções. Ele dentro de imprimir, depois a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas opções aqui, como que faz para configurar a página para uma boa impressão das suas planilhas, tá bom? Compartilhar. Quando você compartilha com outras pessoas, você pode salvar no seu OneDrive e fazer com que essas pessoas editem o seu próprio arquivo. Então, você deixa lá na nuvem o OneDrive, o Google Drive é a nuvem, né? E você consegue compartilhar com eles. E eles podem editar o seu documento se você der essa permissão, ou enviar por e-mail. Ele vai abrir o Outlook ou qual servidor de e-mail que você tenha configurado no seu computador, e ele vai enviar como um anexo. Então, a pessoa ela vai ter uma cópia dessa planilha que você tem, mas ela não vai conseguir editar essa cópia. Exportar, ele tem a opção de exportar para PDF, caso você queira gerar um PDF desse arquivo. Publicar, a gente não vai entrar nisso aqui, porque Power BI é um outro programa da Microsoft, que ele faz mais a parte de análise de dados, então a gente não vai trabalhar com esse. Fechar, ele vai fechar minha planilha. E as contas aqui, é a conta que você tem configurada. No caso, eu estou aqui com o Microsoft Office 2019. E de comentário, você pode deixar algum comentário para o pessoal da Microsoft. E opções, ele vai abrir essa janelinha aqui, aonde você pode formatar algumas coisas. A gente também não vai entrar muito nisso aqui. Particularmente, acho que 2 vezes eu usei essa aba de opções aqui para fazer alguma configuração. Você pode mudar o nome do usuário, às vezes está o seu nome particular, você quer deixar o nome da sua empresa. Quando você clica com o botão direito em cima do arquivo e vai lá em propriedades, deixa eu pegar um arquivo qualquer aqui. Acho que agora vocês não vão conseguir ver minha tela. Deixa eu compartilhar a minha tela, que se eu precisar abrir alguma outra coisa aqui, vocês vão conseguir ver tudo, tá bom? Então, é esse aqui. Daniel Modesto, investidor. Vamos crescer junto também, rapaz. Então, acho que agora vocês conseguem ver minha tela. Vocês estão vendo aqui a pasta com os arquivos? Só dá um sim aí se vocês estiverem vendo, por gentileza. Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e for em propriedades, for aqui em detalhes, ele vai dar aqui, ó, proprietário, que é quem criou o arquivo. Então, Luiz, que vai ser esse Luiz aqui. Então, se eu quiser mudar o nome de quem criou aquela planilha, quiser personalizar isso aqui, é aqui que você vai fazer isso. Então, como tem bastante coisa aqui, a gente não vai entrar nisso nesse momento. Se lá na frente alguém tiver dúvida em relação a essa parte das opções do Excel, aí a gente pode tratar esse assunto, tá bom? Então, parte de arquivo é isso. Aqui você pode proteger a sua
pasta de trabalho, que é colocar uma senha nela. Ó, proteger planilha atual. Você pode colocar uma senha para que quando a pessoa abrir o arquivo aqui, eu passei a mão na tela achando que vocês estavam vendo minha mão, só que vocês não estão vendo, né? Então eu vou com o mouse. Se você quiser proteger aqui para que as pessoas não consigam editar o que está escrito, no proteger planilha você pode colocar uma senha aqui e vai ficar bloqueado. Então se a pessoa... Opa! Se a pessoa tentar digitar qualquer coisa, vai dar uma mensagem de erro. Deixa eu ver aqui outro proteger. Esse aqui, ele também coloca uma senha, esse criptografar. Deixa eu clicar aqui de volta, proteger pasta de trabalho. Criptografar. Ele vai bloquear a sua planilha. A pessoa, quando ela tentar abrir a planilha, ele vai pedir uma senha. Então, também ajuda a proteger o seu arquivo. Outra forma de você fazer isso, deixa eu abrir aqui. Aqui são as propriedades. O pessoal estava tranquilo até 5 minutos antes de eu ligar o link do Google Meet. Quando eu cliquei ali, meu coração deu uma palpitada, não sei porquê. Deixa eu abrir aqui de volta. Aqui mesmo. Então, no criptografar documento, a pessoa não consegue nem abrir o seu documento para ver o que está escrito nele. Deixa eu sair daqui. Então, esse é o menu arquivo. Em página inicial, normalmente é o que você mais vai usar aqui, que você consegue fazer a alteração das fontes. Então, por exemplo, aqui em A1, a gente tem teste. Eu posso mudar a fonte aqui clicando nesse menu. Ele é bem parecido com o Word. Quem tem familiaridade com o Word, essa parte aqui vocês vão tirar de letra. Então, consigo alterar aqui a fonte, a cor dela aqui, a cor da célula em si, o tamanho dela, deixar negrito, etc., né? Algo interessante aqui, eu posso copiar aqui, ou você usa esse ícone aqui, ou o famoso Ctrl+C, e eu colo em outro lugar, ele vai colar exatamente com as mesmas formatações. Vou dar um Ctrl+Z aqui só para a gente eliminar. Ou se eu quiser copiar a formatação, mas não quiser copiar o texto que tem aqui dentro, deixa eu só dar um contraste aqui para ficar mais fácil de ler. Eu quero copiar essa formatação aqui, o tamanho da fonte, qual fonte eu estou usando, as cores, se está negrito ou não, mas não quero copiar esse texto aqui, eu venho, clico nesse pincel e, deixa eu escrever aqui alguma outra coisa. Vamos supor que eu queira transferir essa formatação para cá. Eu clico no pincel aqui e clico onde eu quero fazer essa formatação. Então, se vocês verem, ele pegou a mesma formatação, mas o texto que estava preenchido aqui, ele não foi alterado. Às vezes, isso te acelera quando você quer replicar alguma formatação para outras células, tá bom? Então, a partir de negrito, centralizar aqui também, você pode centralizar o texto em si, né? Centralizar, justificar a direita, a esquerda. Ele não tem justificação de texto, porque igual tem no Word, né? Que ele sempre deixa a coluna e a linha até o final. Tipo, ele dá os espaços entre as letras para que ele fique até o final. Isso não tem no Excel. Só que o que tem aqui, ó,
para alinhar na altura. Então, eu posso alinhar ao topo, ao centro e embaixo. Então, normalmente, o que eu gosto de usar? Para textos, eu deixo centralizado sempre no meio e à esquerda, perdão, e à esquerda. Se é número de telefone, são números que sempre se repetem a quantidade, por exemplo, CEP, número de telefone, CNPJ, eu particularmente prefiro ele centralizado. E se é moeda, ou que tem números decimais, eu gosto de deixar à direita. Isso normalmente o próprio Excel, quando é algum número, se eu colocar aqui 45, ele já vai automaticamente colocar à sua direita, justamente por causa da questão de ter números decimais, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 1045, fica mais fácil para você visualizar os números decimais aqui, ele estando alinhado à sua direita. Então, são algumas coisas que de cada pessoa tem o seu jeito de formatar as planilhas, né? Eu, particularmente, eu gosto, se é texto, à esquerda, se é algum código de produto, CEP, CNPJ, deixar centralizado, que eu acho esteticamente mais bonito, e números ou moedas à direita. Aqui é o alinhamento do texto, que você pode fazer ele tanto na diagonal ou na vertical. Então, exemplo aqui, ele colocou na diagonal. Ou aqui, ó, eu vou ter que aumentar bastante agora. Deixa eu diminuir a fonte. Então, essa aqui é uma outra opção também, deixa eu centralizar ele. Do alinhamento do texto, a orientação dele é uma letra em cima da outra, né? Ou girar, ele coloca o texto de ladinho ali. Eu tô até virando minha cabeça para poder ler, né? Então, ele coloca de lado, mas não uma letra em cima da outra dentro da célula. Então, vamos voltar à formatação original, texto alinhado aqui. Você também, deixa eu só explicar, né? Se clicar aqui no AB de volta, formatar alinhamento de célula, ele vai abrir isso aqui, que você pode ir puxando aqui e vendo como que vai ficar a sua formatação. A inclinação, você pode personalizar a sua inclinação do seu texto. Então, eu vou deixar ele de volta do jeito normal, né? Dou um OK. Ele voltou a ser o que era antes. Pessoal, até aqui, do que a gente já viu, tá tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Tem alguém entediado? Essa primeira aula, talvez para muitos seja tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos lá. Para quem não conhece nada de Excel, poder aprender o que funciona cada uma dessas partes. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui, quebra de texto. Então aqui, perdão, antes do quebra de texto, esse diminuir recuo e avançar recuo, eu tenho esse teste aqui, né? Se eu avançar recuo, ele vai dar um espaço à esquerda. Quanto mais eu for clicando aqui, sempre que eu começar esse texto, ele vai começar com esse espaçamento. É como se fosse o tab lá dentro do Word. Então, sempre eu quero escrever teste. Coisa, acho que de programador. Então, para você dar um tab, digamos assim, né, na sua planilha, você avança no recuo, ou se você quer diminuir, você vem tirando o recuo aqui. Quando ele chegar no mínimo dele, ele vai parar de trazer o recuo novamente, tá bom? Então, quebra de texto. Vamos só, deixa eu ver meu cronograma, em que parte que eu já estou. Mouse. Então, a gente ainda está na página inicial, tem bastante coisa pela frente ainda, pessoal. Aqui, ó, quebrar texto e mesclar, que é a pauta 6 da nossa aula, eu já vou falar agora, porque ele está dentro do página inicial, tá bom? Então, quebrar texto. O que é isso? Vamos pegar um texto comprido da internet aqui. Texto mais longo. Rapidinho.
Voltei, coloquei esse texto aqui. Então, quando você coloca um texto maior do que a sua célula, do que o espaçamento da sua célula, ele vai avançar, que parece que ele está ocupando o espaço da célula B, célula D e assim por diante. Só que se você vir aqui na célula, por exemplo, B3, clicar aqui e digitar alguma coisa, ele vai deixar esse texto que está avançando aqui, ele vai deixar por baixo, ele vai sobrepor esse texto. Se você quiser que esse texto ele continue para baixo automaticamente, você clica aqui em quebrar texto automaticamente. Então, tudo que estava passando por detrás das próximas células, quando chegar aqui no espaçamento, ele vai jogar para a linha de baixo automaticamente. Isso é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Como que faz para colocar na próxima linha, né? Então, é esse quebrar texto automaticamente. Então, ó, se eu cliquei de volta, ele parou de ir para as próximas linhas. Voltei aqui no A3, cliquei em quebrar, ele vai dar o espaçamento necessário. Aí, se você quiser ocultar o texto, você pode diminuir aqui. Ou aumentar mais. Como ele está alinhado abaixo, né? Vamos alinhar ao topo. Ó, aqui fica mais fácil de você ver ele ocultar. Então, você consegue ocultar ou aumentar. Então, é esse quebra de texto automaticamente. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante também, por exemplo, dentro da célula, eu digitei isso aqui, eu quero dar um Enter dentro da célula. Por padrão, se eu der um Enter, ele vai sair da edição dessa célula e vai para a próxima. Se eu quiser colocar um tópico aqui embaixo, por exemplo, e forçar o Enter, eu clico, eu seguro o botão Alt e dou o Enter. Então, se eu quero dar um Enter dentro da célula, seguro o Alt e dá o Enter. E daí você consegue escrever dentro dessa célula. Com um Enter ali. Então, beleza. Isso aqui é a quebra de texto automaticamente. E para fazer mescla de célula, vamos supor que você tem uma tabela lá. Deixa eu só limpar tudo aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui entre o A e 1. Quando eu clico com o esquerdo entre o A e 1, ele seleciona a minha planilha inteira. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou excluir. Ele vai limpar toda a minha formatação que eu tinha. Então, comecei com a planilha do zero aqui novamente. Então, vamos supor que eu tenho aqui rendimentos mensais de investimentos. Então, esse aqui é o nome da minha planilha. E aqui eu tenho uma tabela com algumas informações. A data do rendimento, o nome da ação, isso aqui eu estou falando de bolsa de valores. É só um exemplo para a gente ter um conteúdo que não seja só teste, 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 senão vai ficar muito enjoativo. Valor e lucro. Valor da ação e lucro. Vamos supor que a gente tenha essas colunas aqui na minha tabela e daqui para baixo eu tenho conteúdo inserido. Deixa só que vou colocar uma borda para adicionar borda. Então, perto aqui da onde você seleciona a fonte e tal, tem esse pontilhado aqui, você consegue clicar aqui e adicionar bordas. Eu quero bordas em todas as direções. E nesse rendimento mensais, ele está ocupando somente a linha A1. E eu quero que ele mescle do A1 até o D4. Eu quero que essas 4 células virem somente uma célula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as células que eu quero e clico em mesclar. Pronto, agora as 4 células, elas viraram uma só. Então, vocês perceberem aqui, ó, essa borda verde aqui que mostra a seleção da célula, quando eu clicar aqui, ele vai estar unificado as 4. Tranquilo, pessoal? Dani, não vou dar dica de ação agora não, vamos focar em Excel, embora eu esteja gostando bastante. Então, mesclar célula, ele tem algumas outras tipos de mesclagem.
Vamos supor que você tenha teste Carlos, Alberto, Fernando. Você tem alguns nomes aqui e você quer mesclar várias salas de uma vez somente na sua horizontal. Então, eu quero mesclar da célula F até H, só que somente essa linha, eu posso selecionar todas aqui. Eu clico nessa flechinha aqui e dou esse mesclar através. Ó, ele mesclou cada uma na sua, tá vendo? Então, isso aqui é fácil. Ou se eu fizer isso aqui, ó, se ele tiver selecionado vários aqui, e eu clicar somente em mesclar e centralizar, ele vai ignorar os textos que estão nas próximas células, e ele vai juntar todas essas células aqui numa só, e vai permanecer somente o texto do F6 aqui no caso, né? F6. Então vamos clicar aqui só para vocês verem como que isso acontece, ó. Ele vai te dar uma mensagem que ele vai preservar somente esse texto aqui e os demais textos serão perdidos. Então, na hora de mesclar, se você tiver alguma fórmula, algum texto importante, se você fizer isso, você vai perder o seu conteúdo. Vou clicar em OK. Então, ele eliminou os demais textos e ficou somente com o primeiro. Então, vou voltar aqui, dou um Ctrl Z. Ctrl Z. Então, para você mesclar linha por linha aqui, isso aqui de uma forma massiva, digamos assim, várias linhas de uma vez, eu seleciono todas elas, clico aqui e clico em mesclar através. Ele tem os outros mesclar também, né? Que ele vai fazer a função parecida com mesclar centralizar. E desse fazer mesclagem, vamos supor que eu esteja aqui com esse mesclar. Se eu clicar em desfazer, ele vai voltar a ser células individuais, só que o texto que tinha ali, que foi perdido, ele não vai voltar. Beleza? Obrigado pelo feedback aí, pessoal que está escrevendo. É bom saber se eu estou sendo didático ou não, porque às vezes eu quero ensinar tanto que eu fico maçante num assunto só, esqueço de passar para frente, mas essa dica de vocês aí tá legal. Vamos para a próxima. Então aqui, formatação. Essa formatação aqui você pode fazer ou por aqui, que tem algumas opções aqui, se eu clicar em geral, é a célula normal básica dela. E você pode converter essa célula aqui, vamos pegar aqui a célula de data aqui já, então já que aqui tem o campo data, eu posso transformar numa data abreviada, data completa, texto, por exemplo, se você quiser inserir um 5 mais 2, mas você não quer que ele transforme isso numa fórmula, você quer que ele mostre 5 mais 2, você clica em texto, independente do valor que você colocar ali, uma fórmula ou qualquer outra coisa, ele sempre vai mostrar o texto em si. Então, se você quiser forçar isso, você tem que transformar a sua célula em texto, tá bom? Então, números, a gente já vai aprofundar neles. Você também pode transformar em horas. Então, deixa eu clicar aqui em data. Vamos colocar dia 15/2. Então, ele já interpretou que isso aqui seria uma data. Ele colocou 15 de fevereiro, mas você não quer que ele mostre assim. Se você vir aqui, ó, na barra de fórmula, onde você consegue editar o texto, nessa parte aqui, ele vai mostrar diferente do que estava aqui. Aqui está 15/FEV, né, de fevereiro, e aqui em cima está 15/2/2020. Como que eu faço para alterar isso aqui? Eu venho aqui, mais formatos de número, ele vai abrir essa abinha aqui, ou eu posso também vir aqui, clico com o botão direito em cima dela, formatar células. O caminho que eu faço normalmente é aqui, botão direito, formatar células. Deixa eu só puxar ele aqui para o lado. Se em algum momento eu for mostrar uma tela e vocês não visualizarem a tela, pessoal, só me avisa que daí eu puxo ela aqui, que às vezes, para mim, eu estou vendo como se fosse tudo e você às vezes não está vendo. Então, geral, o que você digitar, ele vai aparecer. Vocês podem perceber que aqui no exemplo ele dá um número, a data aqui ele mostra como um número.
é porque o Excel ele trabalha com as datas, cada número que vai acrescentando é um dia. Depois, quando a gente for falar de datas lá na frente, eu vou explicar certinho como que funciona isso. Isso também para as pessoas, depois que elas entendem como que funciona essa conversão de número para data, dá uma clareada na mente de muitas pessoas que têm dúvida de como trabalhar com data e hora no Excel, com fórmulas, né, nesse caso. Então, eu posso fazer com que ele trabalhe sendo um número, esse valor aqui. Então, eu posso ter número negativo, que ele vai ficar preto. Eu posso optar por número negativo, que ele vai ficar em vermelho quando for negativo, e quando for positivo, ele vai ficar preto ou a cor que você tiver selecionado. Aqui é a mesma coisa desse, e aqui é o negativo, só que com o símbolo de negativo, aparecendo, ele em vermelho e com o símbolo de negativo. Também na parte de numeração, eu posso aumentar as minhas casas decimais, então vocês podem ver aqui que ele está aumentando, ou diminuir, né? Por exemplo, eu não quero nenhuma casa decimal. E também usar separador de 1000. Então, para 1000, 1.000.000, ele automaticamente coloca a pontuação para você, isso em número. Em moeda, você pode selecionar aqui um símbolo, por exemplo, euro. Vamos procurar aqui reais, né? É a nossa moeda. Deixa eu puxar para baixo, senão a gente vai demorar muito. Aqui, ó. Como o meu Excel já está em português, ela é a segunda opção aqui. Então, eu posso colocar o símbolo já de R cifrão aqui, ou deixar sem nenhum símbolo, e ele vai trabalhar isso aqui como sendo uma moeda. Contábil, ele é parecido com moeda, só que particularmente eu não uso muito. Data, aqui você começa a ver algumas coisas legais, né? Você pode mudar a localidade para ele mudar o parâmetro padrão, né? O nosso padrão é dia, mês e ano, nos Estados Unidos é ano, mês e dia, que seria igual a esse aqui. Então aqui tem algumas configurações de data, tá vendo? Hora, eu posso colocar também hora. Esse com asterisco aqui, ele é interessante, que, por exemplo, no Excel, por padrão, a hora ela vai até 23:59:59. Se você colocar um horário acima de 23:59:59, ele zera a contagem. E, por exemplo, você coloca lá 36 horas, você, de repente, trabalha no PCP de uma empresa e você quer computar quantas horas um determinado produto vai demorar para ser produzido. E você colocou lá 36 horas. O Excel vai te mostrar 12 horas. Só que, na verdade, ele computou 24 horas, ele zerou a contagem e começa a contar de volta até o 36. E por isso que ele só dá 12, ele subtrai ali os 24, né? Então, nesse asterisco aqui, ele faz ele deixa ficar a mais. Ele mostra como 36 horas. E aqui também, né? Por exemplo, 30 horas e 50... Perdão, esse aqui é 37 horas e 30 minutos. Aqui você consegue colocar os milésimos de segundo. Por exemplo, vírgula, zero, que são milésimos. E também você pode trabalhar com data e hora simultaneamente. Então, com o PM para padrão americano, que também usa a MPM, né? Ou no padrão brasileiro, que ele gira 24 horas. Porcentagem, não tem segredo nenhum, ele adiciona as casas decimais que você quiser aqui e coloca o percentual. Fração, ele vai te dar frações, por exemplo, se você tem 0,5, ele vai te dar o valor de meio, simbolizado em fração. Número científico, nunca usei, então não vou explicar para vocês porque eu não usei. Se alguém aí estiver usando número científico, fala comigo que a gente vai tentar aprender junto e eu repasso para os outros que de repente tem essa necessidade. Texto, como eu falei, se você quiser trabalhar de repente com alguma fórmula e você quer mostrar essa fórmula, você não quer mostrar o resultado dela, você clica em texto.
especial, você pode padronizar, por exemplo, aqui CEP, né? Ele vai te dar o padrão de CEP ou com o hífen aqui, ou sem o hífen ele vai te dar a numeração normal de CEP, e aqui ele adiciona aquele hífenzinho que é o que a gente está acostumado a visualizar, né? Número de telefone também. Esse número aqui é o número padrão americano. E em personalizado, aí aqui é divertido. Aqui você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, você quer colocar dia, mês e ano. Então, DD, ele vai sempre forçar a ter duas casas decimais aqui. Deixa eu colocar uma data diferente. 9/5/2020. Então, mudei a data aqui só para a gente simbolizar aqui, né? Tem personalizado. Ó, se eu colocar um D só, se ele tiver de 1 a 9, ele vai mostrar só uma casa decimal, mas eu gosto de sempre estar mostrando duas, até para o alinhamento da minha célula ali, ela ficar mais bonitinho. Então eu coloco com 2 Ds, então ele vai de 1 a 9, ele sempre vai colocar o 0 à esquerda, e se passar de 9, ele normal, né? No mês, a mesma coisa, 1M ele vai dar só o /5, 2Ms, 0,5. Se eu colocar 3Ms, ele vai me dar o mês em extenso abreviado, por exemplo, mais, jun, as 3 primeiras letras ali, né? E se eu colocar 4Ms, ele vai dar o nome por extenso. Então, vamos supor que eu queira colocar dia 9 de maio. O A ou AA, ele sempre vai dar duas casas decimais, e acima de 3 As, ele vai dar 4 casas decimais. Se eu colocar mais aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai interpretar que é ano. Outra coisa legal também em dia, se eu colocar mais um D aqui, ele vai me dar, por exemplo, o dia da semana, abreviado, e com 4 Ds, o dia da semana por extenso. Eu, quando faço minhas planilhas, eu gosto de deixar nessa formatação aqui, ó. Aí vai do gosto de cada um, né? Eu dou um hífen e coloco 3 Ds aqui. Essa é a formatação que eu uso, que eu sei já qual que é o dia da semana. Deixa eu só arrastar aqui. Ó, eu sei o dia da semana e, nesse caso, eu alinho ele à esquerda aqui. Alinho à esquerda para ele ficar alinhadinho bem bonitinho, tá vendo? Então, você consegue ver a data e ver o dia da semana. Eu usava muito isso quando eu trabalhava em PCP, que eu sabia os dias que era domingo, sábado, que a gente não trabalhava lá na empresa. Então, eu conseguia dar prazos mais rápidos, sem ter que olhar no Excel, ir lá no calendário, olhar aqui ou pegar um calendário de papel e ficar olhando. Então, com isso aqui, já me agilizava a vida. Aí eu posso forçar que esse texto aqui ele seja de alguma cor específica. Ó, ele mudou para cor azul sem eu ter mudado aqui, tá vendo? Então, botão direito, eu coloco o nome da cor entre colchetes. Isso aqui, pessoal, alguém que... colchete. Chave é o outro, né? Chave é esse aqui, ó. Chave é esse aqui. Então, dentro de colchete, eu coloco a cor que eu quero. Por exemplo, vermelho. Coloco a cor e ele vai mudar automaticamente. E você pode brincar. Por exemplo, aqui, ó, se eu vim em número, selecionar esse aqui, ó, selecionar esse número e vir personalizado, ele já vai me dar algumas coisas de como funciona. Foi assim que eu aprendi como personalizar meus números. Então, 0,00 é quando é positivo, e de ponto e vírgula, quando ele é negativo, é a próxima opção. Então, se ele é positivo, ele fica de um jeito. Eu posso colocar aqui, por exemplo, se ele for positivo, ele fica azul, e se ele for negativo, ele fica vermelho. Então, um número positivo, agora a gente não está mais falando de data, a gente está falando de número. Número 23, positivo. Se eu colocar número 45 com o menos ali,
ele já pinta de vermelho automaticamente para mim. São coisinhas que te ajudam a visualizar melhor no seu dia a dia ali. Então vamos só deixar no padrão aqui. Ah, Daniel, vamos falar sobre isso daqui a pouco já. Eu já mostro como que eu fiz isso, tá bom? Personalizado. Então, dia, mês, ano, DDD. Aqui, ele tá dando no exemplo aqui, esse monte de jogo da velha, ou hashtag, né? Porque ele tá dando um menos 45. Como a gente tá falando de data, ele não interpreta datas negativas. Então, ele vai dar um erro aqui. Então, vamos colocar uma data normal de volta, né? Dia 9/5. Ele já parou de dar o erro. Daniel, respondendo a sua pergunta rapidamente. Eu seleciono aqui a data. Se eu arrastar para baixo só, você vai ver que, às vezes, ó, tá vendo que ele já está preenchendo automaticamente quando eu segurei nessa bolinha aqui no cantinho aqui, ó. Ele já está preenchendo automaticamente para mim. Às vezes, quando você puxa, pode ser que ele venha só a data 9. Se ele fizer isso, você segura o Ctrl e puxa para baixo, ó. Agora eu estou segurando o Ctrl e puxando para baixo, ele está permanecendo a mesma data para todas as células, ó. Ele não está alterando. Se eu tirar o Ctrl, ele vai acrescentar um dia para cada um desses. É isso que é um macetezinho aqui para você puxar várias datas, ele fazer já um sequencial para você. Isso funciona com data e com número também. Por exemplo, se eu tiver o número 1 aqui, puxar para baixo, ó. Tô sem segurar o Ctrl, minha mão tá livre aqui, ele tá puxando só 1. Se eu segurar o Ctrl e continuar puxando, ele já mudou ali para um número sequencial. Então isso aqui agiliza muito quando você quer jogar um número em sequência. Mas voltando lá para a formatação. Então eu posso formatar aqui o tipo que eu quero mostrar o meu número. O alinhamento, que é aquele mesmo que a gente viu aqui em AB, né? De fonte também eu posso fazer algumas brincadeiras aqui, colocar taxado, ele vai colocar essa linha aqui em cima do meu texto. Sobrescrito, ele vai jogar o teu texto para cima. Isso aqui é usado, por exemplo, quando você quer fazer lá 15 elevado a tal, e você quer que aquele número fique ali para cima, ou em fórmula química, você quer que ele fique um pouco ali para cima. Você tem lá o C de carbono e lá em cima aquelas letrinhas, que eu nem lembro mais o que significa essas letras. Acho que é número de átomos, sei lá. O Israel, se ele tivesse aqui, ele saberia responder certinho. E o subscrito, ele vai, no texto padrão, ele vai jogar um pouquinho abaixo ali, beleza? E daqui parte de fonte, o que vocês veem aqui é o que vocês veem aqui já na página inicial mesmo, então não vamos nos atentar a isso. Borda, eu posso personalizar minha borda. O padrão é essa borda lisa fina. Eu posso colocar bordas pontilhadas, então eu seleciono qual borda eu quero aqui. Por exemplo, eu quero essa borda para esse e essa borda para o lado aqui. E dou um OK. Como eu estou com uma célula selecionada, ele está mostrando para eu formatar esta célula aqui, ok? Então, ó, pontilhado e um pontilhado mais grosso. Às vezes você quer fazer alguma planilha lá que tem aquele picote para recortar, você pode usar isso aqui para fazer isso, por exemplo. Ou se eu selecionar mais de uma célula, clicar com o botão direito, formatar, vir em borda, ele me deu aqui também o que eu posso fazer com as bordas do meio. Então, com as bordas do lado, eu quero que fique essa aqui, eu posso selecionar quais que eu quero, né? Vamos dar uma brincada aqui. E eu quero que a borda do meio aqui seja, essa aqui seja laranja, mas eu quero que seja essa dupla aqui. E a borda vertical eu quero que seja azul e que seja essa pontilhado fininha. E dou um OK. Ele formatou do jeito que eu selecionei ali. Estou lendo as mensagens aqui do lado, por isso que eu parei de falar. Então, borda é isso. Vocês conseguem formatar aí para
fazer planilhas mais apresentáveis, não isso aqui que eu fiz, né? Uma coisa mais bonitinha. Preenchimento são as cores das células, né? Deixa eu só deixar isso aqui direitinho, que meu visual é muito chato. Aí. Então, preenchimento. Eu posso selecionar a cor que eu quero da minha célula, que seria o mesmo daqui, mas aqui você consegue colocar alguns efeitos. Por exemplo, eu quero com duas cores, que ele tem um degradê lá amarelo com azul. Esse degradê pode ser na diagonal, na vertical, vindo do canto. Particularmente, eu acho que vai ficar feio, mas você pode fazer isso com a sua célula, né? Hoje em dia, lá em 2000, quando surgiu a internet que estava difundida, o site, quanto mais firulagem tinha, mais top ele era. Falei assim, nossa, esse site é top, né? Por Excel era a mesma coisa. Quanto mais firula você colocava, mais parece que você manjava de Excel. Hoje em dia, menos é mais. Então, trabalhe com cores mais suaves. De repente, você quer colocar linha na sua planilha, não coloca uma linha preta, coloca uma linha cinza clara, só para fazer as divisões ali. Mas dá atenção ao seu conteúdo, não à formatação em si. É claro que tem gente que sabe deixar a planilha bonita colocando várias cores. Aí é a expertise de cada um, né? Então você pode colocar um degradê e estilo padrão, você pode, por exemplo, colocar um fundo, fundo listrado ou um fundo cheio de pontinho. E eu quero que esses pontinhos nessa célula aqui seja amarelo. Eu vou colocar numa cor mais forte para que vocês consigam entender ali, tá bom? Ó, ele vai ficar aqui, se eu colocar um teste, ó, ele vai deixar o fundo com aquelas bolinhas ali que eu selecionei. Ou nenhum, né? Que é o que eu prefiro. E proteção, essa proteção para quando você for bloquear as suas células, você pode, por exemplo, deixar todas as suas células por padrão bloqueada. Se você colocar oculta e dar um OK, ó, por enquanto eu coloquei como oculto, né? Só que se eu clicar aqui, eu consigo ver aqui na fórmula em cima o texto que está contido aqui. Vamos colocar lá, igual soma 1 e 2. Então, soma de 1 e 2 vai dar 3, né? E eu quero ocultar essa fórmula. Eu tenho que estar aqui na formatar célula, proteção como oculta. Eu vou adiantar um pouquinho só para mostrar para vocês para que serve aquilo ali. Se eu vir formatar aqui e proteger essa planilha, ele não vai deixar eu alterar ela, porque ela está protegida, né? E aqui em cima vocês percebem que ele não mostra mais a fórmula. Então, se é uma fórmula que você não queira que os outros vejam, você pode ocultar ela depois que você clicar nesse cadeadinho aqui para proteger. Então, a pessoa não altera e não consegue ver o que aquela fórmula está fazendo também. Às vezes é um percentual de comissão, alguma regra de negócio que você está fazendo numa planilha que você quer compartilhar com terceiros e você não quer que a pessoa descubra, você vem e faz isso. E daí eu aconselharia, além de proteger ela, você proteger e colocar uma senha. Só que é uma senha que você, pelo amor de Deus, lembre dessa senha, porque depois que você bloquear ela, para você desbloquear, filho, aí você tem que instalar o seu OpenOffice no seu computador, abrir lá, salvar, ele vai desproteger a tua planilha. Dá para fazer isso. Então fica a dica aí. Uma planilha que está protegida, você instala o OpenOffice, BROffice, abre a planilha lá, salva, ele vai tirar a sua proteção. Então, muitas pessoas não sabem desse macete, então protege a sua planilha se você não quiser que a pessoa veja a fórmula. Se eu clicar aqui, formatar, deixar somente bloqueada, mas tirar o oculto, e clicar lá em proteger, vou dar um OK aqui, ele não vai deixar eu mudar, estou tentando digitar qualquer coisa que ele não vai deixar, mas ele vai permitir que eu veja a fórmula que está inserida. Simone, formatação como tabela perde essas formatações individuais. Talvez as formatações de número aqui, ela em si não vai perder, mas outros parâmetros que, por exemplo, cor da célula, fonte, ele vai perder. Se eu selecionar essa planilha aqui, por exemplo,
Deixa eu só desproteger ela, né? E venho aqui formatar como tabela, que a gente já vai ver isso aqui, já é o nosso próximo passo. Se eu clicar aqui, formatar como tabela e selecionar uma padrão, e dar um OK. Ó, tô falando coisa errada. Deixa eu só selecionar outra aqui que tenha cores. É que aquela ali ficou bem na branca, né? Deixa eu tentar fazer isso na... Viver e aprender. Vamos aprender junto. Deixa eu colocar aqui uma coisa diferente só para a gente visualizar. Deixa eu colocar uma cor mais clarinha. Não sou o detentor de toda a verdade. O que a gente não souber, a gente corrige e aprende junto. Beleza, galera? Agora vamos aqui, que agora essa aqui vai querer uma linha colorida, né? Para ver como que ela se comporta. Foi assim que eu aprendi a ensinar os outros. Eu fazia, falava, só, não sei se dá certo. Eu ia lá, colocava na prática e descobria se dava certo ou não. Dou um OK. Ela vai priorizar a sua formatação que você definiu, tá bom? Então, ela não vai dar preferência para a tabela em si. Ela, se você mudar a cor dessa aqui, ele vai dar preferência para o seu. Ó, ele vai sobrescrever. Então, aprendemos juntos. Essa aqui eu não sabia responder, achei que sabia, mas não sabia. Particularmente, formatação de tabela, que é esse aqui que a gente já pulou para esse passo aqui, né? Não uso muito, tem gente que gosta de usar bastante, porque ele já te dá uma pré-formatação acelerada, né? Eu prefiro fazer na mão mesmo, porque eu coloco uma fórmula, porque quando você coloca uma tabela aqui e você quer colocar lá uma tabela de 1000 linhas, só que você não tem essas 1000 linhas preenchidas ainda, e você manda imprimir, ele vai te imprimir as 1000 linhas, o que eu não acho tão legal. Então vai sair lá um monte de página em branco. Eu prefiro fazer isso na mão. Lá na frente a gente vai ver como fazer essa tabela manualmente, digamos, que ele, conforme você vai digitando, ele vai inserindo linha branca e azul aqui, que no caso é essa formatação, né? Essas linhas brancas e azul, quando você digita na coluna A qualquer valor, ele adiciona aquela linha para você. Vou pegar um copo de água lá, pessoal, só um minutinho. Já fomos praticamente 1 hora de aula. Essa 1 hora, pessoal, que a gente está tendo aí já de conversa, como que tá para vocês? Escreve aí para mim, ou se alguém quiser desabilitar o microfone e habilitar aí, falar rapidinho até aqui. Eram coisas novas para vocês? Todo mundo sabia todas as funções até aqui, ou como que está sendo? Ó, nem vi a hora passar, legal. Também nem vi, eu olhei porque eu parei para olhar o relógio. Bacana, então vamos continuar lá, pessoal, para a gente ganhar tempo, porque a gente ainda está na página inicial. Talvez a gente tenha que estender, eu coloquei lá uma pauta, como eu falei, primeira vez que eu estou dando essa aula online, né? Então eu não sabia o tempo que ia ocupar. A gente ainda está no item 2, a gente viu aqui um pouquinho do item 6, né? Informatação de célula. A gente meio que misturou todas essas aulas aqui, mas de repente as próximas partes do menu a gente vê na próxima aula, a gente estende aí o conteúdo, porque é bastante coisa. Só de menu vocês já viram que foi 1 hora aí, a gente não terminou de falar nem da página inicial, né? Então, formatação condicional, isso aqui eu gosto muito também. Você pode usar aqui escalas de cor. Para que serve a formatação condicional primeiramente, né? Antes de eu falar dela, aplicar ela. Formatação condicional, você consegue determinar algumas regras. Por exemplo, eu quero que a minha célula fique verde, vamos supor que eu tenha alunos. Meus alunos, eles vão fazer as suas provas e eu quero visualmente ver as cores conforme a pontuação do meu aluno. Meu aluno, se ele tirou até 5, ele está de recuperação. Então, eu quero que fique vermelho. De 5 a 7, eu quero que ele fique amarelo.
e de 7.1 até 10, eu quero que ele fique verde, para eu ver quais que são os bons alunos e maus alunos, de vez em ficar olhando o número, pela cor ali eu já bato o olho e consigo ver, por exemplo, a pontuação do meu aluno, né? Se ele está em recuperação, não está, se ele é um aluno mediano ali. Então, com formatação condicional, um exemplo é isso. Você pode usar para outras coisas também, que, por exemplo, eu uso formatação condicional para fazer essa tabela manual, digamos assim, pintar as cores, colocar borda, também dá para fazer com formatação condicional. Então, aqui, escala de cor é uma das mais usadas, né? Que é o sinaleiro. Menos 15. Deixa eu só ver aqui. Mais regras aqui. Eu sempre gosto de usar detalhado, porque quando você vai no padrão deles aqui, você pode se submeter a uma coisa que você não queira que faça. Então, eu clico em mais regras. Ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Então, valores mais altos. O que é valor mais alto para o Excel, né? A não ser que seja aqui, ó. Formatação condicional baseado num range de células, né? Deixa eu só pintar, colocar borda nisso aqui, para a gente saber quais que são as células. Então, eu tenho 5, 15, 23, 13, 45, 0. Então, ele já me deu variação de cores baseado num range que eu selecionei. Então, aqui, ó, é um range de cores. Então, conforme eu fui adicionando os números, ele vai pintando os menores de cores mais escuras e os maiores de cores mais claras. Você pode fazer isso com tonalidades mais suaves também, né? E clicar aqui em mais regras. Você consegue determinar quais as cores que você quer alterar, né? Então, ó, valor mais baixo vai ficar nessa cor, valor mais alto nessa cor. Você pode alterar, por exemplo, aqui para azul. Então, ele vai fazer uma mescla. Então, ele usa duas tonalidades e quanto maior o valor, ele vai ficando azul. Então, ele vai variando. Conjunto de ícones. Então, ícones aqui, valores mais baixos, ele coloca flecha para baixo, valores mais altos, flecha para cima, e intermediários, flecha para o lado. E assim por diante. Eu posso usar com cores neutras ou colorido, né? E símbolos também, né? Que seria como se fosse um semáforo. Verde, amarelo e vermelho. Exatamente, Jamerson. Atingiu meta verde e não atingiu meta vermelho. Então, bandeirinhas, né? Aqui você pode brincar com um conjunto de ícones. Limpar regras. Vamos limpar todas as regras. Então, limpei aqui. O que eu gosto de usar? Formatação condicional. Nova regra. Então, ele vai abrir essa janela aqui. Usar uma fórmula para determinar qual células deve ser formatada. Então, eu clico nela aqui e coloco. Se o valor daqui for diferente, a gente vai ver operadores lógicos e matemáticas mais para frente em outra aula. A gente não vai entrar nisso agora, mas esse símbolo aqui é menor e maior, ou menor e maior, não sei como que tá meu... Vocês estão vendo minha cara aí. Menor e maior é esse símbolo aqui, ele significa diferente. Se ele for diferente de aspas, aspas, quer dizer que é vazio. Se eu colocar duas aspas e não colocar nenhum conteúdo aqui dentro, ele vai me dar... Se ele for diferente de vazio, eu quero que ele fique com a borda azul e com o preenchimento verde. Dou um OK. Dou um OK. Opa. Deixa eu só ver aqui se eu fiz o negócio certo. Exatamente. Ó, como eu selecionei todos aqui e eu coloquei a regra para o H4, se eu alterar no H4, automaticamente ele vai mudar todas as outras.
mas eu quero que cada linha ela seja individual. Então, eu clico aqui em formatar, gerenciar, vou gerenciar essa regra aqui, né? Dou 2 cliques nela e tiro esse cifrão, que é o que a gente vai ver, que eu falei que se vocês aprenderem isso aqui, que é a amarração de célula, se vocês aprenderem isso aqui, vocês vão ter um grande passo para a humanidade. Então, agora, do jeito que eu fiz aqui, eu tirei aquele cifrão, né? Que é aquele símbolo do dinheiro. Ele vai deixar a regra individual para cada uma das células. Então, se eu tirar o valor daqui, ele me tirou a cor ali. Se eu colocar qualquer valor que seja, ele vai pintar. Então, aqui, ó, a célula está vazia aqui, coloquei um valor diferente, ele vai pintar para mim essa célula em específico. Beleza? Então, formatação de célula. Você pode usar aqui também as barras, né? Deixa eu selecionar aqui. Por barras, conforme o valor máximo aqui, 45. Então, ele deu sempre 100% do preenchimento da planilha. Esses 5, como a gente está falando dessa tabela aqui de informações, ele preencheu um percentual. Se eu colocar aqui um 100, por exemplo, esse 45 ele já vai puxar um pouquinho menos da metade, porque o novo valor maior vai ser 100. Então, ó, ele já puxou um pouquinho menos. Ele te dá barras de evolução. Isso aqui, por exemplo, para quem trabalha com projetos e quer saber o andamento do projeto, em que escala que aquele andamento está em 30% concluído, 50% concluído, essa questão de barras aqui ela é bem legal para trabalhar isso. Ou atingiu a meta, não atingiu a meta também, né? E daí você usa a escala de cores, né? O que que tá, quais as que tá avançando ali ou não. Então, metas com cores mais leves, né? E gerenciar regra. Então, eu tenho aqui a barra de dados e tenho essa outra fórmula que foi a que eu tinha inserido manualmente. Se eu quiser excluir essa aqui, eu seleciono ela e clico em excluir. Então, ele vai deixar só as barras de dados agora. Então, isso é formatação condicional, galera. Formatar como tabela. Então, aquilo que a gente viu, né? A gente seleciona aqui um determinado range, formato como tabela. Eu posso ampliar depois essa tabela aqui. Eu seguro aqui na última célula aqui, ele tem esse íconezinho aqui, que é um verdinho aqui, não sei se vocês estão vendo. Se eu puxar aqui, eu posso ampliar minha tabela. Então, para as novas colunas. Ele não puxou aqui a formatação das bordas, porque essa borda aqui eu tinha adicionado ela manualmente. Se eu tirar ela aqui, vir aqui em borda, né, remover borda, sem borda, ele vai deixar a formatação original dessa tabela aqui que eu havia selecionado. Estilo de célula. Você pode já selecionar um estilo, por exemplo, aqui do investimentos, né? Tipo título, então ele já coloca ali uma linha mais grossa azul, com a cor em negrito. Você já pode ter uma pré-definição aqui. Então, também não uso muito isso, mas caso você queira utilizar, para inserir novas linhas, você pode fazer por aqui, ou clicar com o botão direito aqui em cima das colunas, né? Clica com o botão direito e inserir, que é o modo que eu mais uso. Fica mais fácil. Então, seleciona aqui, ele sempre vai inserir acima da que você está selecionando. Então, se eu estou aqui na 8, ela vai inserir acima da 8. Se eu selecionar 3 células, ele vai inserir 3 células acima do que eu selecionei. Então, inserir, excluir a mesma coisa. Importante, no inserir, ele vai inserir com a mesma formatação da célula, da linha 7. Então, a formatação que estava aqui, ele vai replicar para as que eu inseri, automaticamente. Para excluir, eu seleciono o botão direito, excluir. Posso também excluir uma única célula, e ele vai me fazer uma pergunta, o que eu quero fazer? Por exemplo, ó, linhas da tabela. Ele vai excluir somente aquela linha. Se eu selecionar
algumas células aqui, excluir linhas, sem segredo nenhum. Inserir também, ó, inserir linhas na tabela. Ele vai inserir uma linha acima da que eu fiz ali. Estilos, então já foi. Formatar é aquilo que a gente viu, né? Que é o mesmo, tem um pouco aqui do formatar células, mas aqui você também pode ajustar a altura e largura das suas células. Deixa eu limpar aqui, eu vou excluir tudo aqui para a gente ficar do zero. Então, Luiz Frederico Ágil, dia 13, dia 30/12 de 1987, esse é meu aniversário, caso alguém queira anotar aí, me dá os parabéns. Casado, 2 filhos. Vamos lá. Eu posso, para ajustar a célula, clicar aqui, largura da coluna, né? Você pode digitar manualmente aqui qual que é a largura que você quer. Ele vai pegar dessa coluna aqui, onde aqui a célula está selecionada. Então, ele deu uma largura de 100. Ou eu posso vir aqui entre o D e o E. Quando ele aparecer o mouse ali com as flechinhas, uma para cada lado, quer dizer que eu vou editar a largura dessa célula. E eu consigo, com o mouse, arrastar para um lado e para o outro e determinar qual que eu quero. Só que vamos supor que você tem aqui vários nomes, várias datas, tal, e você quer ajustar essa planilha automaticamente para que fique no espaço, vamos aqui, ó, Luiz Frederico e Aline Ramos dos Santos Ágil. Com certeza o nome dela é bem maior que o meu. Eu quero que ele ajuste pelo maior. O que eu vou fazer? Eu clico aqui no canto. Se eu clicar só entre A e B dá 2 cliques, ele vai ajustar automaticamente pelo maior aqui, entre o A e o B. Só a coluna A. Mas se eu quiser fazer para a planilha inteira, vamos supor que eu tenha várias colunas aqui, eu quero ajustar tudo automaticamente, por exemplo, aqui na coluna D, né? Eu tenho 2 filhos, só que eu tenho um monte de espaço em branco aqui, eu quero que ele fique justinho ali. Eu vou selecionar aqui entre o A e o 1 e dar esses 2 cliques. Automaticamente ele vai corrigir aqui o D, o A, ele formata tudo o mais próximo das células. E a mesma coisa aqui para a coluna, né? Eu quero aumentar as linhas, no caso, perdão, não a coluna. Quero aumentar as linhas. Então, eu seleciono todas aqui. Se eu aumentar, eu vou aumentar todas automaticamente. Ou se eu der um duplo clique, ele vai deixar todas o mais ajustado possível. Vamos supor aqui que o nome da Aline seja maior aqui, ó. Eu estou com o espaçamento todo zoado. Eu clico aqui, dou um duplo clique, ele vai ajustar conforme o tamanho da fonte. Ajuste aqui. Então, para ajustar as células, a forma mais rápida que tem é clica no canto, dá um duplo clique e dá um duplo clique. Ele automaticamente já ajusta a sua planilha. Aqui você pode colocar algumas fórmulas de forma automática, né? Soma, média, contar números, máximo e mínimo. A gente vai ver cada uma dessas de forma detalhada. Para baixo, para direita, para cima e para esquerda, isso aqui é legal. Por exemplo, eu tenho aqui Aline. Eu quero replicar isso aqui para baixo. Eu seleciono ela e clico para baixo. Ele vai replicar o nome Aline para baixo. Ou se eu tenho aqui Luiz e quero replicar para a direita, esse aqui, para a direita, ele vai automaticamente preencher para mim com os mesmos valores. Ou, se você gosta de teclado como eu, não gosta de ficar indo com o mouse até lá em cima, se você quer replicar para baixo ou para a direita, aqui a vantagem que tem é que você pode replicar para cima e para a esquerda, mas caso você queira um conteúdo, por exemplo, aqui uma fórmula igual a soma
do valor que tem aqui mais 5. A gente vai falar de fórmulas depois. 4, 5. Vamos pegar qualquer número aqui. Eu quero replicar essa fórmula aqui para as demais. O que eu faço? Eu seleciono todas. Eu posso fazer ou por aqui, ou o jeito que eu prefiro, Ctrl D, que é duplicar para baixo. Ctrl D. Opa, Ctrl D, ele já duplicou a minha fórmula. Então, a soma desse valor aqui mais 5. Então, do A8 mais 5, do A9 mais 5 e assim por diante. E se eu quiser replicar isso aqui para o lado, eu posso selecionar isso aqui e jogar para o lado, Ctrl R, R de right, que é em inglês, né? Ctrl R, ele vai replicar para o lado dessa fórmula. Então, aqui ele estava pegando a soma do A mais 5, aqui ele vai pegar a soma do B mais 5. Por que ele está pegando, não está pegando mais do A? Porque essa fórmula ela ainda não está amarrada. A gente vai aprender sobre isso. Deixa eu ver meu conteúdo aqui. O que tanta gente já falou? Então, página inicial. Quebrar texto e mesclar ok. Formatação de células ok. Pessoal, até aqui nós estamos com 12 pessoas. Muitas permaneceram. Estou feliz por vocês terem ficado aí até agora, pessoal. O que vocês estão achando até agora? Alguém me fala, alguém escreve aí. Já estamos com 1h30 de aula. Vamos fechar com 2 horas de aula. O que a gente conseguir passar de conteúdo até aqui, a gente fica ou a gente pega e depois continua o que faltar, ou vocês querem ir até a gente ver todo esse conteúdo? A gente ainda falta menu inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. É bastante conteúdo ainda para a gente ver, sem dizer que a gente nem entrou ainda nas fórmulas, né? A gente só está falando do menu até agora. Vamos mais meia horinha aí? Querem parar agora? Como que tá? Continua ou não continua? Escreve aí que eu vou esperar vocês falarem. Legal. O pessoal tá com tempo. Meus 2 filhos pequenos, 5 anos e 5 meses, já estão dormindo. A esposa também já foi descansar. Porque o pequenininho de 5 meses, se ela não estiver com ele, ele acorda. Então vamos até às 11 horas. 11 horas, tudo que a gente conseguiu falar até às 11 horas, a gente finaliza, beleza? Então vamos continuar seguindo o cronograma aqui. Então, aba inserir. Deixa eu só puxar aqui de volta. Então, na aba menu inserir aqui, a gente estava no inicial, a gente viu todos aqui, aqui tem classificar, aqui vai ter em dados também, localizar e selecionar. Isso aqui é importante a gente falar, galera. Eu não ia falar, eu estava pulando ele. Então, se você quer localizar, às vezes, algum conteúdo dentro da sua planilha, quando ela tiver bastante informação, você clica aqui em localizar, Aline, ou Ramos, vamos pegar uma palavra do meio, né? Ramos aqui, ó, tá no meio da célula. Dou um localizar, ele vai localizar aqui. Se eu colocar aqui ágil, que é que tem em comum nos dois, né? Ágil. Clicar em localizar. Cliquei em localizar, ele procurou aqui Luiz Frederico ágil. O próximo localizar, Aline Ramos dos Santos ágil. Se eu clicar em localizar tudo, ele vai me trazer aqui, ó, todas as células. Se eu colocar aqui, ó, Arthur ágil, João ágil. Vamos pegar esse João aqui e jogar, ó, no maisinho aqui embaixo eu já vou João ágil. Na planilha 2 aqui. Joguei um João ágil aqui e um na planilha 2 aqui, tá vendo? E tô procurando por ágil. Vou colocar localizar tudo. Se eu aumentar aqui, ó, ele vai trazer somente o da planilha 1, ele não vai buscar lá na planilha 2. Deixa eu ver aqui se ele pesquisar por linhas, por colunas, fórmulas, tá?
Agora, se eu selecionar a planilha 1 com a planilha 2, ó, tô com as duas selecionadas. Para eu selecionar as duas simultaneamente, eu clico com o Shift e clico em cima das duas. E dá um localizar tudo, olha que legal. Ele vai procurar aqui na pasta 2, que é o nome do meu arquivo, na planilha 1, esses resultados aqui. E na planilha 2, como eu estou com ela selecionada, ele vai procurar também na planilha 2 esse valor ágil. Então ele está trazendo aqui. Se eu clicar em cima da linha, o que, que ele vai acontecer? Vai para ela diretamente. Se eu clicar aqui no João Ágil, ele vai lá para a minha aba 2. Você viu que ele já selecionou aqui, né? Ele perde a referência, mas para quem às vezes tem várias tabelas lá de vários meses, por exemplo, e você está querendo procurar algum valor específico, você seleciona todas as suas tabelas segurando o Shift, clica na primeira e na próxima que você quer, dá um localizar tudo lá. Quando você clicar, ele vai selecionar aquela que você estava procurando. Então, para localizar também atalho no teclado, para quem gosta, Ctrl L. Ele vai fazer a mesma função aqui. Deixa eu diminuir essas opções. É o mesmo que clicar aqui, então Ctrl L. E Ctrl H, Ctrl U, perdão. Ctrl U é substituir. Eu quero que substitua tudo que for ágil por nome de alguém. Souza. Que eu vi aqui o Daniel Simone de Souza. Então, tudo que for ágil eu quero que substitua por Souza. Eu posso dar um localizar próximo e substituir somente esse, então ele não vai substituir todos. Ou se eu clicar em substituir tudo, todos dessa planilha aqui, da planilha 1, vai substituir. Se eu quisesse substituir de todas as planilhas, seguro o Shift, seleciona aqui, substituir tudo. Ele vai substituir todas as informações e vai te falar quantas substituições ele fez. Valeu, Jamerson. A aula vai ficar gravada, depois você pode assistir aí. Lá por 1h30 você dá um continuar na aula lá, tá bom? Depois que eu disponibilizar aqui, daí você vai continuar da onde a gente parou. 1h30, 1h20 ali você recapitula. Então, ó, ele deu um Ctrl U lá, né? Substituindo todas as planilhas. Então, onde tinha ágil, ele fez a substituição automaticamente. Então, vamos lá para o inserir agora. Eu posso inserir tabela dinâmica, a gente vai falar sobre ela com calma depois. Tabela dinâmica recomendada, ele vai te dar algumas sugestões do que você pode fazer. Como a gente não tem nenhum dado aqui, isso aqui não nos vai ser muito útil nesse momento. Ilustrações, eu posso inserir imagens que estejam no meu computador. Vamos ver se eu acho aqui alguma imagem. Imagens salvas. Eu não tenho nenhuma imagem no meu computador, acho que tem aqui na área de trabalho. Aqui, ó. Esse aqui é o meu filho. Então, posso inserir uma imagem aqui. Eu consigo ajustar o tamanho dela. Para quem trabalha com isso no Word, é a mesma coisa. Se eu formatar a imagem aqui, deixa eu só pegar aqui cores. Aqui você vai ter uma infinidade de informação. Quero ver aqui que eu não vou achar agora. Depois eu vou mostrar com calma para vocês. Você pode selecionar se você quer que essa imagem saia impressa ou não. Eu vou mostrar tamanhos e propriedades, acho que aqui. Ó. Então aqui nas propriedades, quando eu cliquei com o botão direito, né? Botão direito. Tamanho e propriedade ou formatar imagem aqui. Eu venho em propriedades. Se eu quero imprimir objeto ou não. Então, se eu colocar para não imprimir, ele não vai sair na minha impressão. Às vezes uma coisa que você quer mostrar visual, mas quer economizar a tinta da sua impressora, né? Não precisa imprimir isso no papel. E bloqueado, ele vai bloquear ela para a pessoa não conseguir movimentar. Depois que você vir aqui em página inicial, formatar e proteger, ele vai bloquear essa imagem, a pessoa não consegue redimensionar e nem movimentar ela. Então, o bloqueado serve para isso. Então, inserir uma imagem.
inserir imagem online, que você pode procurar na internet, daí ele vai abrir aqui o Bing, que é a busca da Microsoft, né? Super Mario. Vamos ver o que ele traz de imagem aqui, ó. Tem uma imagem da internet. Essa imagem ela tá em PNG com fundo transparente, então ele trouxe o fundo transparente aqui também. E ele traz essa observação da onde que foi tirado a imagem. Inserir formas. Aí tem aqui uma infinidade de formas para você escolher um balãozinho, por exemplo. Você pode mudar a cor desse balão. Toda vez que você insere uma forma, ele aparece essa aba formatar aqui por padrão A. Ela não existe quando você seleciona um objeto ou uma forma. Aí você consegue mudar aqui a carinha dela, ó, com umas pré-definições. Ou mudar aqui manualmente, né? Vamos colocar aqui um contorno, ó, uma borda mais e uma cor mais levinha, né? Então você quer aqui. Aí de formas, você tem uma infinidade de formas. Normalmente o que eu uso formas? Eu pego essa aqui, ó, com borda arredondada, retângulo com borda arredondada. Quando a gente estiver usando macro, aqui eu posso inserir texto, editar texto aqui, por exemplo, clicar. E transformar depois isso aqui num botão. Então eu deixo aqui com uma profundidade, ó. E adiciono dentro dele atribuir uma macro. Quando a gente estiver lá no Excel avançado, vocês vão ver como transformar isso aqui num botão. Se a pessoa clicar aqui, ele vai executar alguma tarefa. Bem legal isso. Ou se você quiser fazer um organograma dentro do Excel, você vai adicionando as formas, né? Adicionando aqui, e você pega inserir ilustração, você pode inserir uma linha daqui para cá, por exemplo, e brincar com isso dentro do Excel também. Vamos voltar lá no inserir. Suplementos que já é um pouco mais avançado, a gente não vai falar agora também. Gráficos recomendados, ele vai pedir para selecionar alguns tipos de gráfico aqui. Vamos criar uma tabelinha rápida para a gente inserir um gráfico, né? Então, valor e data. Não, isso aqui não está um bom exemplo, né? Uma tabela qualquer. Me sugira aí, pessoal. Banana, laranja, maçã. Maçã, né? Não maçã. Então, R$5, R$4. Mas sei que o preço da banana aí tava R$4 o quilo da banana. Meu Deus do céu, R$7 o quilo da banana, da maçã. Então, selecionei aqui. Posso inserir um gráfico de coluna, de linha, de pizza. E aqui tem uma infinidade, né? Vamos clicar aqui no gráficos de colunas. Então, baseado nessa tabela aqui, ele já tentou interpretar o que eu quero de dados, né? Então, a banana está batendo lá 5, laranja 4, maçã 7. Ou se eu fizer de pizza, ele vai trazer um proporcional de cada um, equivalente a um conjunto de 100%. Então, ó, imagine que a circunferência completa equivale a 100%, então ele vai ratear aqui proporcional. Então, banana equivale a 44%, valor 7, né? Banana não, perdão. Maçã
Ali, ó, série valor ponto maçã. Então, a maçã equivale a 7, que é 44%. A laranja, valor 4, 25%. E a banana, valor 5, 31%. E aqui embaixo ele dá a legenda, né? O que, que é a banana? É o azul, laranja é laranja e maçã é cinza. Então, inserir gráficos. E daqui tem outros gráficos. Esse inserir mapa, ele vai trazer um mapa. Se eu tiver aqui, por exemplo, rua Ire 1350, Fazenda Rio Grande, Brasil. Vou colocar Paraná, né? Vamos tirar o Brasil e ver se ele é inteligente o suficiente. Inserir mapa. Ele não está me vinculando, ele não reconheceu. Então, 83824 205. Que legal, ele não me reconhece. Pesquisarei e a gente falará sobre mapa na próxima aula. Deixa eu anotar isso. Cadê meu WhatsApp? Tem que abrir meu WhatsApp aqui e mandar mensagem para mim mesmo. Coisas que acontecem, pessoal. Gráfico dinâmico que a gente vai ver também, ele é um tipo de gráfico, mas que você consegue alterar, como o próprio nome diz, né? Ele é dinâmico. Você consegue alterar ali os atributos que você quer visualizar naquele momento ou não. Deixa eu só mandar aqui para mim. Inserir mapa, aula Excel. Para eu poder falar na próxima aula sobre isso. Só mandei uma mensagem para mim mesmo. Então, gráficos, né? Tem mini gráficos aqui também que ele... Excel me trollando. Ele deveria estar aceitando aqui. Ele não está reconhecendo meus valores. Deixa eu fazer aqui o diferente. Galera, ele não está fazendo o que eu queria que ele fizesse. Vamos deixar para a próxima aula também. Eu vou editar isso aqui depois e explicar para vocês. Então, mini gráficos também. Eu preciso. Gráficos. Segmentação de dados. Isso aqui ele vai puxar
de bancos de dados, então a gente não vai ver isso agora. Se você trabalha com banco de dados, tem acesso a banco de dados, por exemplo, normalmente em empresa, você consegue fazer essas conexões. Não é a maioria dos casos, eu usei isso quando eu trabalhava na Vivo. Em outras empresas que eu trabalhei, nunca usei, porque eu não tinha acesso a banco de dados, né? Então você consegue também inserir já os dados, fazer o input desses dados, né? Link. Ele vai adicionar um link que abre uma página de internet ou que muda para outra planilha. Então, por exemplo, aqui, ó, link. Na planilha atual, eu quero que ele pegue. Cadê? Aqui na planilha 2. Então, banana. Se eu clicar aqui, ele vai para a planilha 2 automaticamente. Como que eu fiz isso? Link. Colocar neste documento. Então, eu seleciono aqui para onde que eu quero que ele vá. Se eu tiver mais planilhas aqui, eu posso, por exemplo, selecionar a planilha 2, que ele direcione para a célula A5. Ou, vamos lá, C5, para ele ficar no meio, né? Então, colocar nesse documento, na planilha 2, na célula C5. Então, se eu clicar em banana, ele vai vir no planilha 2, C5. Laranja. Eu quero que a laranja direcione para uma página da internet. Para essa página da internet aqui. Dou um OK. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a página da internet que abriu aqui em outra. Ele vai abrir a página da internet. Então, eu posso ou direcionar para dentro da minha planilha, ou para uma página da internet, ou também para uma outra planilha. Cadê? Frutas, nome da minha planilha. Então, se eu clicar aqui, ó, este local pode não ser seguro, sim. Ele criou uma planilha para mim chamada frutas. Então, automaticamente ele já cria aqui. Isso são os links, ele sempre referencia para algum outro lugar. Posso inserir texto também, de caixa de texto, que eu seleciono aqui, e eu tenho um texto avulso separado daqui. Interessante da caixa de texto. Igual F8, vamos ver. Na caixa de texto eu consigo informar aqui, por exemplo, uma fórmula que eu fiz aqui, que é igual a soma desses dois aqui. Eu coloco aqui igual a F8. O que está escrito ali? É igual a soma do F9 até o F10, por exemplo. Eu consigo colocar informações. Então, minha célula F8, ele significa isso aqui. Eu deixo ali pertinho, para alguém que quiser saber, já sabe o que está escrito aqui, ó, da F10, né? F10 a F11. Então, no meu F8, tem essa fórmula aqui. Eu posso deixar como se fosse uma caixa de informação do lado. Vamos lá inserir símbolos, símbolo de equação, para quem gosta de é professor de matemática às vezes, ou símbolos, né? Eu pego aqui, ó, tem esses basicão e tem aquele Widgets. Aqui, ó, Webdings. Você consegue colocar outros símbolos também. Vamos colocar essa árvorezinha. Então ele colocou ali o símbolo. Ele não está reconhecendo porque aqui tem uma fórmula inserida. Deixa eu só apagar essa fórmula e deixar só o símbolo. Opa. Apagar a fórmula.
e colocar o símbolo, o estádio. Então, ele inseriu o símbolo do estádio aqui para mim. Ou de uma equação. E daqui eu posso definir algumas coisas, né? Deixa eu só aumentar esse aqui que está muito pequenininho. Deixa eu aumentar ele. Aí. Então, carbono. Eu não sei se é isso aqui. Mas você consegue inserir símbolos e personalizar o que está escrito nele. Às vezes você quer ensinar matemática para alguém, por exemplo, ou química, e você precisa colocar esses símbolos e dentro das células não dá para fazer isso. Então, aquele símbolo serve para isso. Meu Deus, o tempo voa. Símbolo diferente para a fórmula matemática, ele é, por exemplo, igual Arthur, ele é diferente, é esse símbolo aqui, ó. Menor, maior. Menor, maior. Diferente de Carlos. Ele vai trazer que é verdadeiro, que eu fiz uma fórmula aqui, né? Arthur é diferente de Carlos? Verdadeiro. Arthur é diferente de Arthur? Falso, porque Arthur é igual a Arthur. Então, eu criei uma fórmula aqui. Arthur diferente de Arthur, ele está me dizendo que isso aqui é falso. Depois, quando a gente usar outras funções, vocês vão conseguir entender esses símbolos lógicos de forma mais simples, que você pode usar maior, menor, maior igual, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu lá para o meu cronograma. Então, menu inserir, layout de página. Layout de página, você consegue fazer a formatação da sua página aqui em margens, por exemplo, quando você vai imprimir, né? Margem superior. Eu gosto de deixar particularmente as minhas tabelas com margem de 1 centímetro, que a impressora ela pega bem e não corta nada, né? Num tamanho A4, que é o que a gente usa aqui no Brasil, página 21 por 29,7. A impressora pega bem e eu uso o máximo da folha possível para quando eu vou criar tabelas, relatórios, eu conseguir usar o máximo da página possível. Então, margem, orientação, né? Se eu quero retrato ou paisagem, que é a folha deitada ou de pé. Tamanho da folha que eu quero usar, no caso, a gente, por padrão aqui no Brasil, normalmente é tamanho A4, né? Você pode mudar aqui caso você queira usar outros tamanhos. Área de impressão. Por padrão aqui, ó, ele tá dando esses pontilhados, tá vendo? Se eu descer mais aqui, ó, ele vai dizer que essa página aqui é onde está esse pontilhado. E aqui já começa outra página, para esse lado aqui outra página e assim por diante. Mas eu quero definir que a minha área de impressão seja somente isso aqui, ó. Então eu clico aqui, seleciono a minha planilha e dou um definir área de impressão. Ó, ele ficou agora nessa parte que tudo que estiver fora dessa área, ele não vai imprimir. Ou limpar a área de impressão, né? Também posso adicionar lotes de área de impressão. Eu quero que isso aqui saia na minha área de impressão e isso aqui saia na minha área de impressão. Então, eu vou ter essa parte aqui e essa aqui. Se eu der um Ctrl P ou vir aqui, como a gente já aprendeu, arquivo, imprimir, eu tenho essa página e na próxima página eu tenho a minha próxima seleção. Então, eu posso criar várias áreas de seleção dentro da minha planilha. Então, vamos limpar tudo. Quebra de página. Você pode forçar a página por padrão, ela viria até aqui, né, onde está esses pontilhados, mas eu quero forçar uma quebra de página. Ele vai quebrar a página aqui, então isso aqui vai ficar na primeira página, aqui já vai começar uma segunda página. Remover quebra de página. Plano de fundo, você pode inserir uma imagem no fundo ali. Deixa eu pegar de um arquivo. Vou
pegar essa fotinho do Arthur. Então, ele insere a imagem aqui, ó. Deixa eu tirar do zoom. Meu Deus. Continuou grande ali a foto do Arthur. Mas ele insere a imagem no fundo. Às vezes você quer deixar uma imagem de degradê, alguma coisa, você consegue inserir o plano de fundo. Imprimir títulos. Isso aqui a gente vai usar quando a gente estiver fazendo uma tabela. Eu volto a mostrar como que a gente imprime títulos, beleza? Nosso tempo está acabando. Então, layout aqui também tem a largura da página, a largura da coluna aqui que a gente pode definir aqui, né? Perdão, esse largura aqui é o quanto que eu quero que caiba na minha página, que seria o mesmo disso aqui, ó. Arquivos, imprimir, configurar página. Cadê aqui? Ó, eu quero que caiba, a largura seja em 3 páginas por uma altura de 5 páginas. Vamos supor que você tenha lá um relatório que ele é muito grande. Tenha lá, sei lá, 20 colunas e não cabe tudo numa só. Você pode forçar para que caiba tudo numa só, ele vai reduzir o seu texto para caber dentro da sua página. De que eu faria? Se tem muitas colunas, né? Eu coloco ele em modo paisagem para eu virar a folha, deitar ela e ajusto ela para uma coluna. Então, se eu tenho, às vezes, fontes grandes, ele vai diminuir as fontes para que ela caiba dentro da minha folha. Então, você pode fazer isso vindo aqui em imprimir, configurar página, e aqui você ajusta, que eu acho melhor desse jeito, ou por aqui. E automático ele vai deixar livre, né? Ele vai fazer as páginas no padrão que ele mesmo faria. E de linha de grade, exibir, no caso ele está exibindo aqui, né? Eu posso ocultar as linhas aqui, deixar ele mais limpo, e imprimir, se você quiser que essas linhas saiam impressas na sua folha. Então ele vai imprimir essas linhas também. E títulos também. Os títulos aqui, que é o A, B, C, né? E o 1, 2, 3 aqui. Então, os títulos, você pode ocultar ele. Isso aqui, se você ocultar, você não consegue ficar fazendo os ajustes aqui, né? Aumentar e diminuir. E se você quiser imprimir eles também, você pode imprimir, que ele vai imprimir aqui, ó. A, B, C, 1, 2, 3. Tá vendo que agora ele imprime aqui os títulos? Eu posso tirar aqui para ele não imprimir, né? Dá um Ctrl P. Ó, ele parou de imprimir os títulos. Aqui para mostrar a linha de grade, né? Como imprimir. Então, agora eu vou imprimir ela. Ele sai aqui os pontilhados, ele separa e se eu tirar, ele oculta. Avançar e recuar seriam de objetos. Vamos inserir aqui alguns objetos. Inserir mais um objeto. Deixa eu pintar isso aqui de outra cor. Então, ó, recuar. Ele jogou para trás. Avançar, ele jogou para frente. Painel de seleção, eu consigo ir selecionando daí os meus objetos. E ele mostra aqui o que está selecionado, tá vendo? Alinhar, eu consigo fazer o alinhamento dos objetos. No caso aqui, eu centralizei. Tá vendo aqui que tem um desenho de 2 objetos e uma linha na vertical, ele vai alinhar na vertical. Ou se eu quiser alinhar na horizontal, vamos pegar aqui, ó, alinhar na horizontal, ele alinha na horizontal sem mexer na vertical aqui. Ou ao topo, né? Então, alinhar, agrupar, ele vai agrupar essas duas imagens como se fosse uma única só. Então, quando eu mexer um, ele vai mexer o outro automaticamente. Eu posso também desagrupar.
e eu posso girar. Por exemplo, vamos pegar esse aqui que está aqui, ele faz o giro para mim. Se estiver com algum texto dentro, botão direito, editar texto, teste. Quando eu giro, ele gira o texto junto, tá vendo? Então, fomos até a página de layout. Nas próximas, a gente vai ver o restante do menu, que é bastante conteúdo ainda. E, se der tempo, na próxima aula, a gente começa a falar das fórmulas em si. Vou mandar aquela cronograma de aula que eu tinha passado. Eu vou passar lá no Telegram novamente, riscando o que a gente já viu hoje, para o pessoal saber que a gente não conseguiu completar o conteúdo. Se alguém quiser continuar a ver depois, fica mais fácil, tá bom? Galera, até aqui, o que vocês acharam? Eu quero um feedback de vocês agora. Deixa eu só parar de gravar. Interromper a gravação aqui, daí a gente não vai mais falar de aulas. Quero bater um papo para as próximas aulas eu ir aperfeiçoando, achar o que dá para melhorar ou não, tá bom?